Eu sou Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu vou falar de skincare, que são os cuidados com a pele, mas de uma maneira diferente. Eu vou conversar com vocês hoje de uma maneira mais simples. Sabe por quê? Porque eu acho que tem muita sofisticação e pouca informação assim bem objetiva, tá? Então, eu vou começar explicando para vocês que a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo. Ela é responsável por uma série de funções, inclusive funções sensoriais de tato, por exemplo, de pressão, de temperatura, de sensibilidade fina. Então, é um grande órgão sensorial que reveste toda a nossa superfície corporal e, ao mesmo tempo, serve de barreira para evitar a penetração de substâncias que são consideradas prejudiciais, tipo micro-organismos, substâncias químicas e uma série de outras funções de barreira, inclusive proteger um pouco a nossa pele em relação ao sol. Ultimamente tem aparecido algumas publicações dizendo que a gente não deve lavar a pele porque lavar a pele é ruim e usar produto de limpeza também é ruim. Isso me recordou uma história que antigamente, lá nos primórdios lá dos fenícios, eles desenvolveram os tipos de sabão feito com gordura animal e vegetal para poder limpar e tirar a sujidade da nossa pele. Mas quando chegou na Idade Média, houve toda uma fake news de que tomar banho e se lavar era uma coisa prejudicial porque poderia atrair maus fluidos e a pessoa podia ficar muito doente se tomasse banho. Eu acho que é uma coisa que é parecida com o que está acontecendo atualmente nas redes sociais com relação a banho. Então, tem gente que não toma banho de jeito nenhum mais, voltou lá na Idade Média, né? E tem pessoas que estão tomando banho só com água, porque diz que inclusive não toma banho só com água e não passa creme, porque diz que a própria gordura do corpo já serve de lubrificante. Só que o que a gente sabe em termos de ciência é que essa mesma gordura que serve para nos lubrificar, ela também adere sujeira, adere micro-organismos, ela dá um odor horrível porque as bactérias e os fungos dão um odor horrível e uma coisa muito desagradável acontece. Geralmente aquela pessoa que não toma banho, ela vai perdendo a sensibilidade do olfato e não percebe que está cheirando mal. Então, vamos tirar toda essa história aí de fake news, que banho é ruim e que a gente não pode nem entrar em contato com a água. É claro que hoje em dia, com a necessidade que a gente tem da gente preservar os nossos recursos naturais, esse banho pode ser um banho rápido, ele não precisa ser um banho super demorado, mas ele faz parte da saúde da pele. Antes da invenção dos antibióticos, coincidentemente também a higiene no período do século XVIII, XIX era muito ruim e as pessoas tinham muita infecção cutânea. Então a infecção ela acontece por causa justamente dessa falta de cuidado com a pele. Então tem dois tripés para o nosso cuidado com a pele. Primeiro é uma higiene adequada e segundo, uma hidratação da superfície cutânea. Por mais que os produtos de higiene venham evoluindo ao longo dos séculos e depois da Segunda Guerra, sobretudo, a indústria química deu um salto de melhora de produtos que se usa para higienizar a pele, a gente sabe que, de certa forma, quando a gente lava, a gente também deixa a pele um pouco mais seca. Então, muitas vezes é preciso justamente depois fazer uma hidratação. Mas e aí, gente, como é que se escolhe, como é que a indústria desenvolve, a indústria química desenvolve os novos produtos para a gente usar na pele? A gente tem que entender um pouquinho do começo, de como que essas coisas foram se desenvolvendo, para a gente entender como é que são desenvolvidos os produtos de lavagem, os produtos de hidratação. Então, a nossa pele é formada por umas células, a superfície da pele, que é a camada córnea, é a parte mais superficial da pele, aquela que engrossa quando a gente tem calo, essa camada do extrato córneo,
ela é formada por células que perderam o núcleo ao longo do crescimento, da substituição da pele, porque a nossa pele vai escamando, e elas parecem uns tijolinhos, digamos assim. Então elas se assemelham a pequenos tijolos que são unidos uns com os outros. Por que isso é interessante? Porque dentro das células a gente sabe que existem substâncias que servem de hidratação natural, da sigla em inglês NMF, que é a hidratação natural da pele. São substâncias combinadas, tem colesterol, tem ceramida, uma série de coisas que dão a hidratação. E um outro tipo de substância que são mais oleosas, que ficam entre as células. Então vamos lá. Para que serve lavar e hidratar a pele? Para remover sujeira, para remover excesso de gordura, micro-organismos, esfoliar um pouquinho para estimular a renovação celular, para reduzir os sintomas desagradáveis de coceira, de queimação, reduzir o odor, para restaurar a inflamação subclínica da pele. O que é isso? Toda vez que a pele está muito seca, ocorre uma inflamação e uma facilidade para essa pele rachar e quebrar. Além disso, faz um reforço na pele para deixá-la um pouco mais resistente, protege então dos danos e diminui a vulnerabilidade da pele também e dá uma sensação agradável. Essa sensação agradável, ela é conseguida com a massagem, que o próprio creme que a gente vai passar, ele faz uma vasodilatação, e como a gente tem uma série de terminações nervosas, essa massagem serve como um estímulo sensorial. Isso não é uma coisa assim abstrata. A gente sabe, por exemplo, que nos recém-nascidos existe toda uma massagem própria para o recém-nascido, né, que é de origem asiática, mas que a gente adquiriu essa cultura para o Ocidente, de massagear o recém-nascido com substâncias hidratantes, geralmente oleosas, para dar mais conforto, para dar mais relaxamento. Então, a nossa pele tem, assim, inúmeras funções, inúmeras. Nos inícios dos primeiros sabões, se utilizava sebo de animal e produtos de origem vegetal, ou então soda cáustica. Então, os primeiros sabões, por exemplo, para lavar roupa, para tomar banho, eles eram as barras pesadas, muito alcalinos, e aquele sebo com aquela substância alcalinizante, ele deixava resíduo na pele. Então, os primeiros sabonetes deixavam resíduo, como aquele resíduo que fica na porta de vidro do box, fica um resíduo de sabão ali. Então a nossa pele ficava com muito resíduo. E daí é que partiu aquela cultura, até uns anos atrás, de se usar tônico na pele. Então a gente fazia higiene, depois passava um tônico, que era para tirar o resíduo do sabão, e depois hidratava e usava o creme que fosse. Então, quando a gente usa, vou começar primeiro falando sobre os sabões no geral, depois eu vou entrar na hidratação para não ficar muito misturado. Os primeiros sabões, então, eles eram muito rústicos. Atualmente a gente tem sabões muito delicados, então a gente tem desde coisas altamente tecnológicas, através de uso de tensoativos ou detergentes sintéticos, que são muito, como é que eu posso te dizer, como se fossem assim, coisas mais desenvolvidas, tá? Os primeiros detergentes, eles se assemelhavam a detergente de cozinha. Então o sabonete líquido, ele tem uma substância que é um detergente sintético ali dentro. E esse detergente sintético, existem várias famílias de detergentes sintéticos. Nos shampoos, por exemplo, que a gente precisa de mais detergência, porque o couro cabeludo é mais oleoso, a combinação de detergentes sintéticos é diferente da combinação de detergentes sintéticos, quer dizer, são substâncias diferentes, que se usa, por exemplo, para uma pele muito seca ou uma pele de criança, tá? Então, dentro desses detergentes sintéticos,
a composição desses sabões ela foi evoluindo. Então, além do detergente sintético, dentro dos sabonetes líquidos a gente tem substâncias que são condicionantes, por exemplo, substâncias que acertam o pH, e há a possibilidade também de ser substâncias que facilitam o tratamento de alguma doença. Então, por exemplo, uma dermatite atópica, o sabonete líquido, né, o detergente líquido, ele vai ter uma consistência mais cremosa, porque vão agregar substâncias que são condicionantes, que são hidratantes, e também ao mesmo tempo que sejam substâncias que sejam acalmantes, porque a pele do atópico é uma pele muito inflamada. Já o paciente com acne, nem sempre o detergente, o sabonete líquido, é só com substâncias que vão ressecar a pele. Existem sabonetes líquidos para acne que a gente tem ativos dentro, então aquela base toda do sabonete com detergente sintético, condicionante, água, e aí também entra alguma substância para tratar acne. A substância mais comum que se utiliza atualmente nesses produtos é o ácido salicílico em pequena concentração. O ácido salicílico em pequena concentração ele tem um efeito levemente esfoliante, antibacteriano e antifúngico, por exemplo. Mas no início da minha carreira profissional era comum a gente ver sabonete para acne também com enxofre. Hoje em dia a tendência é a gente utilizar menos esse ativo, também com essa mesma finalidade. Então, quando o indivíduo com a pele acneica lava o rosto, ele retira o excesso de oleosidade, ele também vai estar tratando as bactérias próprias da acne e vai dando mais conforto à pele. Eu sempre procuro escolher produtos que não tenham assim um pH alcalino, coisas que são feitas ou com massa vegetal, do sabonete líquido ou em barra, ou detergente sintético que combina alguns tipos diferentes de detergente sintético. Esse livro que eu estou vendo aqui, esse aqui atrás, olha, esse verdinho aqui, ele é só sobre um grupo de detergentes que são os surfactantes ou os detergentes aniônicos, aonde está dentro aquele que o lauril sulfato de sódio, que é um detergente muito barato, que se utilizou bastante. A tendência atual hoje é usar menos, ele tem muita detergência, ele faz muita espuma, ele tem um poder limpante muito alto, mas ele também, em compensação, é muito irritante para a pele. Então, hoje em dia, se combina ele ou se usa outros detergentes aniônicos, que não seja o lauril sulfato de sódio, porque à medida que a química cosmética vai evoluindo, vão substituindo as substâncias que são irritantes, que causam dermatite de contato, por exemplo, por outras substâncias que são mais amigáveis à nossa pele. Com isso, há uns anos atrás, eu escrevi esse livro aqui, que está até esgotado, que é um livro só sobre sabonete e shampoo, por causa dessa curiosidade que eu tenho em relação aos sabonetes, os shampoos, os detergentes, como são essas fórmulas. Então, hoje em dia, quando eu prescrevo algum sabonete, eu não estou pensando só no aroma, na textura, na cor ou na marca, entre aspas, do produto. Eu estou pensando na fórmula dele, como que ele combina os detergentes aniônicos, que são esses que espumam bastante, com outros mais suaves e que não agridam a pele. Além disso, para as peles muito secas, existem já sabonetes cremosos, que parecem uma loção hidratante, que você umedece a pele, passa, e quando você enxágua, ele deixa uma película de hidratação. Então existe toda uma variedade de produtos que se usa para a higiene de excelente qualidade. Hoje a tendência é todos eles serem biodegradáveis, porque lá naqueles primórdios, lá dos primeiros surfactantes aniônicos, eles não eram biodegradáveis. A tendência atual, a partir da década de 1970, 73 por aí,
houve todo um desenvolvimento para que eles sejam biodegradáveis, porque senão aquela espuma não se extingue. Aquela espuma continua espumando, espumando, espumando. Então eles precisam ser biodegradáveis para eles desaparecerem no meio ambiente, tá? Então, quando a gente lava a pele, a gente remove as sujeiras, remove as bactérias, remove o odor, e aí a pele fica ligeiramente mais seca. Algumas pessoas mais, outras menos. Outra coisa que altera depois da lavagem é o pH da pele. Então, uma tendência dos sabonetes é ter um pH mais próximo ao parecido da pele, que é um pH em torno de 5,5, que é ligeiramente ácido. Para acidificar um sabonete, eles colocam ácido cítrico, que é coisa de fruta cítrica mesmo, né? Então, eles colocam ácido cítrico, porque aí levemente ele acidifica levemente e fica parecido então com o pH da nossa pele, e também atua como conservante. Então, de sabão, eu acho que é basicamente isso. Então, a gente tem sabão em barra, sabão líquido, sintético. Para as pessoas mais resistentes a produtos sintéticos, você não precisa procurar assim marcas super veganas, não. A gente sabe que a gente tem sabonetes feitos com glicerina e óleo vegetal, que são bem biodegradáveis, são produtos assim amigáveis para a natureza. Então, você que tem mais resistência a usar produto sintético, pode usar um sabonete de glicerina, por exemplo, com óleos vegetais, porque ele não vai estar ofendendo as suas crenças, tá? Por outro lado, eu quero entrar agora nessa parte de hidratação, porque como a nossa pele é o maior órgão do corpo e ela tem uma série de funções complexas, a gente também pensa o seguinte: cada região do corpo tem uma quantidade de gordura diferente, uma quantidade de bactérias diferentes, porque a gente tem um microbioma em todo o corpo. Então, nas dobras, lugar quente e úmido é um tipo, nas grandes áreas é outro. Uma outra coisa interessante também é que quando a gente usa hidratação, as áreas expostas ao sol, elas devem ser abordadas e tratadas de uma maneira diferente da pele que está escondida do sol, tá? Então, a pele que está mais exposta ao sol, com a ação do sol, a pele vai atrofiando, ela vai ficando mais fininha. Eu já falei em lives anteriores que o efeito do dano solar, um deles é afinar a espessura da pele. Então, quando a gente usa um hidratante nas áreas expostas, a gente tem que ter em mente que naquelas áreas expostas a gente precisa de um hidratante com mais qualidade, com mais elementos ali dentro do que um hidratante que a gente usa em áreas escondidas. Por que que isso acontece? Porque nessas áreas expostas a gente vai perdendo aquele fator natural de hidratação, tanto dentro das células quanto aquele olhinho que fica entre as células da superfície da pele. Isso faz com que haja uma inflamação subclínica na pele. É por isso que quando as pessoas usam os hidratantes com regularidade, a qualidade da pele melhora, porque você consegue hidratar a superfície, evitar que a pele rache, evitar que ela descame entre bactérias, por exemplo, e reduz essa reação inflamatória, que a gente chama de subclínica, porque é uma inflamação imperceptível ao olho nu, que ocorre naquelas áreas onde a pele está exposta ao sol. Então, isso é assim uma coisa bem interessante. Por quê? Porque sucessivamente é comum eu encontrar nos meus clientes, às vezes, algumas pessoas que têm uma certa resistência quando o dermatologista passa um determinado tipo de creme. Porque diz assim, não, mas esse aí eu não quero usar esse não, eu quero usar o outro assim, assim. Porque quando o consumidor vai comprar um produto, ele está mais preocupado com o sensorial do produto, o cheiro, a textura, a maneira de passar, de ficar agradável. Então isso influencia a escolha. Só que nem sempre a escolha do produto mais agradável é justamente aquele que
a pessoa mais precisa. Quanto mais seca a pele, no sentido de que quanto mais óleo perdeu, mais a necessidade da gente usar formulações que tenham um pouco mais de óleo do que os outros elementos do fator de hidratação natural. Então a gente dosa isso. Existem hidratantes que são óleo em água, então esses são os menos oleosos, e os que são água em óleo, esses são bem oleosos, e cada um tem sua indicação. Então, por exemplo, numa pele dos membros inferiores, tornozelo, perna, que a pessoa tem algum problema circulatório, por exemplo, que aí vai fazendo, os tornozelos vão ficando mais inchados, as pessoas têm às vezes varizes ou têm diabetes, é comum a gente passar hidratantes em forma de óleo. Então existem marcas no mercado que são oleosas para a gente proteger aquela região do joelho para baixo, para evitar que o ressecamento levante escamas e rachem a pele. Quando levanta escamas e quando racha, existe a possibilidade de entrar uma bactéria que está ali na região, bactéria comum da pele, por exemplo, um estafilococo, e dar uma infecção. Quando ocorre a infecção, uma pessoa que tem um problema circulatório ou diabetes, geralmente essa infecção é um erisipela. Então, quando eu atendo um caso que é suspeito de ser um erisipela, eu faço uma termografia, porque para eu mapear aquela pele na região e eu ter a noção do que está acontecendo. As erisipelas também acontecem por retirar cutícula, machucados no pé. E quando o tratamento é encerrado, quando eu faço a manutenção, eu sempre passo um hidratante que seja próprio para restaurar a superfície da pele e evitar que aquela pessoa tenha aquilo novamente, junto com medidas de higiene para prevenir micoses, por exemplo, nas plantas dos pés, micoses nas unhas. Então é todo um trabalho que é assim um trabalho que se soma a várias medidas. Então as coisas não são feitas de maneira aleatória, tudo tem uma razão de ser. Então a gente junta a medicina mais básica, mais tradicional, com essa outra parte de hidratação, que ela não é só para embelezar, é para restaurar a qualidade da nossa pele. Um outro aspecto interessante é que, por exemplo, quando a gente prescreve algum creme para o rosto, por exemplo, como o rosto é uma área de exposição solar e existe então um processo de ação do dano solar, a gente precisa, além de usar um filtro solar durante o dia, usar algum creme à noite para restaurar a qualidade da pele. A escolha do que a gente vai usar pela manhã é fundamental, então eu não deixo a pessoa só escolher o que vai usar, não vai lá na farmácia e compra qualquer filtro solar. Não, o filtro solar ele tem que ter as qualidades necessárias para ele ser individualizado. Então, se a pessoa tem uma pele mais seca, a gente caminha para usar cremes, tá? Cremes que são mais água em óleo, quer dizer, eles são mais oleosos. Se a pele for normal, a gente já escolhe um que seja óleo em água, quer dizer, ele é menos oleoso. E se for uma pele extremamente oleosa, hoje em dia existem fórmulas que são praticamente feitas de cera e o protetor solar. Ou então são líquidas e o protetor solar. Uma coisa interessante é que quando a gente pensa num protetor solar, a gente tem que pensar que existem dois caminhos de protetor, o protetor químico e o protetor físico. O físico é o pozinho. Então, quando a pessoa tem a pele oleosa, eu dou preferência por filtros solares que sejam físicos, esses de pozinho. Por quê? O filtro solar químico, todo ele é irritante para as glândulas sebáceas. Então, se a pele for oleosa,
tiver tendência à acne, eu vou precisar escolher um protetor solar que, independente dele seja oil free, como eles chamam, né, livre de óleo, ele também tem a característica de não ter determinados tipos de filtro químico que vão irritar a glândula sebácea. Eu tenho outro livro aqui, esse aqui de acne. Esse aqui é um livro que eu escrevi de acne e tratamento atualizado, porque eu acho que essa parte de higienização e de hidratação da pele oleosa, ela é fundamental, porque a gente consegue resultados melhores do que se a gente só passar qualquer sabonete ou qualquer produto, porque hoje em dia o paciente de acne, o cliente com acne, com espinha, cravo, essas coisas, ele não quer ficar com a pele toda ressecada. Quando eu comecei na dermatologia, existia um lema que dizia assim, olha, é para sua pele ficar feia para depois ela ficar bonita. Hoje em dia ninguém aceita uma coisa dessa, então a gente tem que ter uma sensibilidade para equilibrar a parte de higiene e hidratação com inteligência para poder você ir melhorando sem piorar as pessoas, tá certo? Então, do filtro solar é importante pensar na hidratação que ele vai dar, e aí não vai precisar, tem cidades aqui no Brasil que são mais frias e são mais secos, o clima é mais seco, então precisa da pessoa passar um hidratante para depois passar algum filtro solar. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um clima mais quente, mais úmido, e isso influencia, o clima também influencia se a pele vai ficar mais seca ou se ela vai ficar mais hidratada ou mais oleosa. Então aqui no Rio eu dou preferência para usar um produto só de manhã, quer dizer, higienizo o rosto, depois passo o produto que obrigatoriamente eu acho que é bem razoável que ele seja então um produto com proteção solar. Para a noite, como o rosto é uma área de exposição solar, geralmente eu escolho a base do produto que eu vou usar, se é um creme, se é uma loção, com os ativos que vão ajudar a diminuir a oxidação causada pela irradiação solar, por exemplo, produtos que vão estimular o colágeno a se renovar, porque à medida que a pessoa vai pegando muito sol, existe a destruição da superfície da pele, né, da área da derme da pele, ela vai se tornando uma massa amorfa, destruindo as fibras e vira toda uma maçaroca de massa amorfa. Então a gente precisa de usar alguma coisa que tenha efetiva penetração na pele. E esses ativos mais efetivos, eles são vendidos com receita médica. Os cosméticos ou os cosmecêuticos, que são cosméticos com ação terapêutica, eles têm uma limitação com relação aos efeitos colaterais. Então, de acordo com a cosmetovigilância, que aqui no Brasil ela foi instituída em 2005, só 3 a 4% das pessoas que usam um determinado produto podem ter algum tipo de dermatite. Se aquilo exceder um percentual, é sinal de que o produto precisa ser retirado do mercado e reavaliado. É por isso até que todo produto cosmético ou cosmecêutico, ele tem o telefone do SAC para você se comunicar e informar a indústria o que está acontecendo, que é para eles trabalharem e identificarem, tá? Então, os produtos que têm um efeito terapêutico mais intenso, ele é prescrito pelo dermatologista. Aí a gente estuda essa parte de química e de bioquímica, a gente conhece o estudo da pele também, e a série de fatores que influenciam a escolha do ativo ideal de acordo com o problema que a pessoa tem. Quanto menos produto eu prescrever para minha cliente, mais certeza eu vou ter de que ela vai seguir aquilo, porque vai entrar na rotina
e porque também o custo vai ser muito menor. Então, quando você passa 10 coisas diferentes, é difícil a pessoa acompanhar tudo. E depois se passa uma porção de coisas, então tem alguma coisa errada, porque não está avaliando. Se eu quero só hidratar e tratar a pele, para que eu vou passar 10 coisas diferentes? Então elas não estão combinando entre si. Se existe a necessidade de se utilizar um antioxidante com vitamina C ou vitamina E, por exemplo, ele pode estar no produto da manhã, que já tem o filtro solar. Se eu quero usar outro tipo de produto de mais intensa renovação celular, ele vai estar à noite. Então a gente vai equilibrando para usar o mínimo de produtos possível, tá? E aí ainda tem outros fatores. Então, por exemplo, quando eu faço um laser de CO2, a primeira semana a pele fica toda de casquinha, pequenininha. O laser de CO2 é o laser mais potente que existe para você fazer um real rejuvenescimento da pele, porque ele penetra, o laser CO2 fracionado, ele penetra na pele e ele obriga a pele a se regenerar pelo calor do laser. Mas naquela primeira semana, a pele fica mais seca, fica com umas crostas, então eu vou passar o tipo de creme diferente do que a pessoa vai usar a partir de uma semana, 10 dias. Vamos dizer que seja uma pele que tenha tendência a pigmentar, tenha tendência a ficar manchada. Então, depois de um laser de CO2, eu preciso entrar com um produto que seja suave, porque a pele ficou sensível, porque eu fiz o laser, e ao mesmo tempo ajude a clarear a pele gradualmente. Porque se a pessoa tiver tendência a pigmentar, no 21º dia ela vai começar a pigmentar, então eu sempre faço antes. Se a pessoa já tiver as manchas no rosto, eu fiz a fotografia com enhanced de vermelho, quer dizer, com um filtro que amplifica o vermelho da foto. Então eu vi que aquilo não é propriamente um melasma, é só uma mancha, porque a pessoa usou produtos agressivos na pele. Eu posso então passar uma formulação para ajudar a inibir as células que fabricam a pigmentação antes de fazer o laser de CO2. Dou aquela parada naquela semana e depois recomeço novamente. Então tem toda uma arte quando a gente passa um creme. Eles não são assim prescritos de maneira aleatória. E por que existe a denominação de cosmético e cosmecêutico? Porque na Europa, mais ou menos no período que eles fizeram a União Europeia, mais ou menos, eles fizeram uma reformulação de toda a legislação, porque foi preciso unificar tudo. E aí eles criaram esse termo cosmecêutico para se referir a produtos cosméticos que têm substâncias que têm um efeito clínico, por isso que eles são chamados de cosmecêuticos, tá? Nos Estados Unidos não existe essa denominação, é cosmético e pronto. Então esse termo cosmecêutico é um termo mais europeu. E mesmo para a gente combinar esse tipo de cosmecêutico com as outras coisas, a gente tem que ter pé no chão para não prescrever coisa demais, que não há necessidade, só para a pessoa ficar passando coisas e coisas e coisas. Porque o que vai funcionar mais para fazer um rejuvenescimento realmente efetivo são todos os tratamentos que utilizam calor. Eu uso no consultório luz pulsada, infravermelho e laser de CO2 fracionado. Outros colegas usam outros tipos de fonte de calor, como por exemplo, ultrassom microfocado, que é um calor mais profundo, radiofrequência, então são outras fontes de calor. Então não quer dizer que um está certo, o outro está errado. Apenas a gente utiliza tecnologias diferentes para chegar aos resultados similares, tá? Então sempre com esse movimento de recuperar a qualidade da pele.
Eu acho que eu já abordei o assunto como um todo, eu fiz até um mini roteiro aqui para eu não esquecer de nada, porque esse tema é muito amplo. Eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante também. Por que que a gente classifica creme e loção cremosa, por exemplo? O que que tem de diferente num e no outro? Os cremes, de um modo geral, eles têm mais óleo do que as loções, no geral. E tem uma outra coisa que torna aquela loção mais fácil a fórmula mais homogênea e mais fácil de aplicar, que são pequenas quantidades de detergentes sintéticos, que eles chamam de surfactantes, tem várias denominações, mas na realidade o que que é? É um tipo de um detergente que ajuda a misturar a fase água da loção com a fase oleosa. Então é como a gente pegar uma panela com gordura e colocar o detergente ali e colocar água. O que que você está criando ali? Você está criando uma solução micelar. Estão lembrando de alguma coisa? Então, vou chegar na solução micelar. Então, os detergentes dentro das loções, as loções cremosas, é para juntar essa fase de gordura com água. E aí tem uma coisa curiosa, que se colocar muito desse tipo de produto, em vez do hidratante hidratar a pele, ele vai ressecar mais. E aí eu conto por quê. Porque quando entra em contato com a água, aquilo faz uma solução micelar. Então, se você está usando um hidratante que você comprou X, não foi o dermatologista que passou, e você vai tomar banho, quando você passa a mão, parece que a pele está ensaboada, é porque ele tem muito detergente ali dentro mesmo. E quando você terminar o banho, a pele está mais seca do que só com o sabonete que você passou. Esse é até um dos princípios de alguns produtos mais cremosos que se usa para tomar banho, né? Na realidade é uma loção cremosa com detergente dentro. Então, se o detergente para você passar na pele seca, já tomou banho, já se enxugou e tal, quando você molha, aquilo vira sabão, então aquilo não é um produto bom para sua pele, porque ele vai estar ressecando mais. Por outro lado, se você passa um hidratante e você começa a ter uma sensação terrível de calor, inclusive tem clientes que falam assim, olha, não quero usar hidratante porque eu fico com calor. É sinal de que aquele produto que ele produziu calor, ele atua para hidratar a sua pele de maneira oclusiva, então ele tem muito óleo. O óleo, ele oclui a superfície da pele para a gente suar e o próprio suor que a gente produz hidrata a pele. Já as substâncias consideradas umectantes, elas têm uma ação diferente. Elas captam a umidade do ar e essa umidade do ar é que vai se combinar com a pele, e aí esse tipo de umectante ou hidratante, aqui a gente usa hidratante para tudo, mas existem várias palavrinhas diferentes com pequenas diferenças. Então esse tipo de hidratante, ele mimetiza mais ao nosso fator de hidratação natural, e aí ele vai ser mais agradável, porque você passa, a pele fica hidratada, não tem esse efeito de molhar e sair como se fosse um sabão, e não tem o efeito da pessoa se sentir encalorada quando passou, tá? Esse tipo de produto que tem mais óleo, ele é utilizado mais para as mãos, por exemplo, para os pés, porque na palma da mão, plantas dos pés, a gente não tem glândula que produz gordura. Então, toda vez que a gente entra em contato com algum sabão, detergente, sabonete líquido, essas regiões ficam muito ressecadas. E aí, quando você passa o hidratante específico, ele geralmente tem um pouco mais de ureia, ele é um pouco mais oleoso. Então, cada região precisa de um produto diferente. E aí, eu não esqueci não, eu vou falar da solução micelar. O que é uma solução micelar? Simples, é água com sabão, água com detergente, só. Então, quando você compra aquela água que é uma solução micelar transparente para remover a maquiagem, o que você está passando no rosto? Você está passando água com sabão, tá?
só que ela já está diluída. Então, quando eu recomendo que a pessoa vá, por exemplo, remover uma maquiagem, e se não for usar a água micelar, ela pode fazer a espuminha do sabão líquido na mão, que a espuma é justamente misturar o sabonete líquido com água, ele faz uma espuma e aquela espuma você vai massageando para remover a maquiagem, tá? Existe um tipo de maquiagem que é para teatro, que elas são muito grossas, e hoje tem gente que sai na rua com esse tipo de maquiagem, passam uma coisa amarela, depois passam outra coisa mais cor da pele e fica com várias camadas e vira outra pessoa, porque a maquiagem é incrível. Então, para esse tipo de maquiagem, você não vai só remover com solução micelar ou com espuminha, você precisa de um produto de remoção que tem uma quantidade maior de óleo. Então, o ideal é um creme de limpeza para poder remover. Existem alguns tipos de creme de limpeza, inclusive creme de limpeza que eu indico até para as peles mais oleosas, porque se você usar uma coisa muito pesada e a pessoa tem a tendência à acne, a hora que tira a maquiagem vai ficar aquele resíduo de gordura ali que pode provocar acne também. Então, existem produtos que mimetizam esse tipo de textura mais cremosa que dissolve as gorduras da maquiagem e remove então as impurezas. Ao longo da minha carreira profissional, eu fui investindo na minha profissão com cursos, com aprimoramento aqui, fora do país. Eu também investi em equipamentos. E hoje eu tenho no consultório um equipamento que eu utilizo para limpeza de pele, que ele faz justamente esse efeito. A fase inicial dele, ele tem ativos que removem as sujidades, os micro-organismos, ao mesmo tempo de que faz uma esfoliação e uma massagem na pele. Depois, nas outras fases, é aplicado um peeling com alfa-hidroxiácidos, que os alfa-hidroxiácidos eles dissolvem a colinha entre as células da superfície da pele e é mais fácil da gente fazer uma descamação bem suave. Depois tem a fase de extração, que aí tira os cravinhos e tira aquele pozinho do filtro solar que eu falei no início da live. Lembra do pozinho? Então, o filtro físico, ele na realidade é um pozinho. Tem dois tipos principais de pozinho que são utilizados e eles ficam dentro dos poros. Então, quando a gente faz a sucção com esse tipo de equipamento que é o hidrafacial, a gente consegue limpar melhor o poro. Depois, a última fase, como a pele já está esfoliada, já está limpa, já removeu os cravinhos, removeu o pozinho do filtro solar, eu aplico então um ativo que é antioxidante. E é interessante que eles desenvolveram a canetinha no sistema de sucção e jateamento ao mesmo tempo. Então ela tanto suga como ela jateia o produto e aí facilita então a hidratação da camada superficial da pele. E aí, com a camada córnea, pode fazer em qualquer parte do rosto, eu faço mais do corpo, mas geralmente eu faço no rosto. Com a remoção daquela camada córnea mais superficial, a gente diminui a que a gente chama de refringência, que é a capacidade da pele de refletir luz, e aí então eu finalizo com um LED vermelho, que é tipo máscara assim no rosto todo, porque aquele LED também estimula as células a se renovar. Uma outra coisa interessante nesse tipo de procedimento é que a massagem realizada durante o procedimento ela tem um efeito psicológico calmante e ao mesmo tempo essa massagem estimula os vasos sanguíneos. Quando a pessoa está com problemas emocionais mais sérios, por exemplo, medo, raiva, ansiedade, eu não sei se vocês já perceberam, mas a pele do rosto fica toda pálida, porque há uma fuga de sangue dessa região por causa das emoções. E é justamente esse tipo de emoção, junto com aquela irradiação solar ao longo da vida,
e mais a falta de cuidado que vai levar ao envelhecimento. Então, esse efeito psicológico de relaxamento, de estimular os vasos sanguíneos também é importante nesse tipo de tratamento. O hidrofacial, eu tive a oportunidade de comprar ele, porque à medida que a gente vai planejando a nossa carreira, a gente vai passo a passo investindo naquilo que a gente sabe que vai agregar, né? E quando chega o verão, eu atendo pessoas de fora da Europa, geralmente, porque elas saem no frio danado, cai aqui no Brasil, tá um calor terrível, a pele fica toda irritada, fica inclusive com espinhas por causa desse calorão e a umidade do nosso verão. E aí elas procuram lá na internet quem é que faz hidrafacial e vem para fazer comigo. Eu estou usando o nome comercial porque fica esquisito eu usar hidradermabrasão, porque ninguém nem sabe o que é isso, entendeu? E hidradermabrasão é outro tipo de equipamento. Então, o hidrafacial é um equipamento específico. É como a gente falar de Gillette. Ninguém chama de lâmina de barbear. Todo mundo chama de Gillette, que é uma marca comercial. Então, o hidrafacial é uma marca comercial, mas é de um equipamento que só tem ele. Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que a dermatologia está evoluindo bem, mas a gente tem bases bem sólidas para poder prescrever um creme, uma loção, um produto de limpeza, produtos para noite, produtos de proteção solar, que seja adequado à sua pele, tá? Então não é uma escolha aleatória. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui presentes. Ninguém mandou perguntas, mas eu estou aqui de olho. Se vocês quiserem, depois eu posso responder perguntas no direct. É claro que o direct ou o YouTube, as redes sociais, a gente não pode fazer consultas. Isso é uma questão de ética médica. Mas a gente pode fazer isso que eu estou fazendo hoje, dando uma aula educativa, explicando o que a gente faz e para que serve o dermatologista para a prescrição de um creme ou para a prescrição de um produto que sirva de higiene. Eu queria desejar para vocês uma semana muito bacana. E depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu também estou lá no grupo do WhatsApp do Renove Sua Pele. E nas redes sociais eu estou sempre recebendo aviso quando alguém manda alguma mensagem, alguma coisa, eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Um grande abraço. Eu vi que tem umas amigas queridas aqui na live, eu estou de olho, eu vi que vocês assistiram. Muito obrigada, tá bom? Um grande abraço, gente. Uma terça-feira bacana para vocês. Eu só tô lá na sexta-feira. Tchau, tchau. Até lá. Um abraço, Celeste. Obrigada que você gostou. Tchau.